Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Taesa, pessoal, que sobem fortemente na bolsa. A Taesa somente em um mês subiu mais de 24%, pessoal, voltando para os seus R$ 44. O último preço que a Taesa atingiu aqui, ó, essa faixa foi lá no ano de 2022. Na verdade, ultrapassou, né, o último topo antigo da empresa. O que será que está acontecendo com toda essa alta de Taesa? Será que a ação poderia subir ainda mais? Será que está barata? Será que é uma excelente oportunidade? Bom, vamos tratar sobre tudo isso aqui neste vídeo. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre Taesa, pessoal, e essa grande alta nas ações, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Taesa, sim, segue tendo uma alta forte nas ações, tá? Quando a gente pega as units, ó, numa ótica aqui de apenas um dia, não tem alta, mas quando a gente coloca em um mês, a ação subiu incríveis 24,95%, tá? O que será que aconteceu? Será que a gente teve algum fato novo? Antes da gente falar sobre isso, precisamos entender um pouco o que é a Taesa. A Taesa é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica aqui no Brasil, tá? Porém, apenas transmite, pessoal. Ela não distribui e gera. Então, ela é o filé mignon, tecnicamente, do setor de energia, porque as empresas de transmissão de energia elétrica, elas não correm com riscos hidrológicos, riscos ali, né, de preços de energia, são as mais anticíclicas que a gente tem do setor. São empresas com demandas inelásticas, porque têm seus contratos reajustados por índices de inflação, como o IPCA e o IGPM. Então isso traz uma blindagem na Taesa extremamente expressiva. E perceba que em 14 anos ela tem prazos de concessão extremamente elevado, tem uma receita anual permitida muito acima da média, e perceba, pessoal, que ela cresceu fortemente. Quem comprou Taesa aí, ó, nos últimos 10 anos, conseguiu 548% de retorno. Numa lupa ali, tá, de 15 a 20 anos no tempo, conseguiu até mais de 1000%. Então, quem investiu em Taesa fez um excelente negócio, e grande parte desse retorno foi advindo do pagamento de dividendos e também da própria apreciação da cotação, né? Até porque as ações também se valorizaram fortemente aí nesses últimos anos. Pegando a cotação padrão, ó, lá do fundo, lá subiu mais de uns 300%. Então, pessoal, também trouxe um retorno de da cotação, portanto, o dividendo representou grande parte aí deste retorno, tá? E o que acontece, pessoal, é que pela Taesa ser um negócio majoritariamente de transmissão, tecnicamente ela ganha pela disponibilidade da linha, independente do volume de energia transportada. É uma empresa que pode estar com Selic alta, pode estar aí com crise no Brasil, qualquer coisa que acontecer, pessoal, ela sempre vai gerar lucro, porque basta ela instalar uma torre de transmissão, está transmitindo energia naqueles fiozinhos, que aí, consequentemente, tá, já gerará receita aqui para a empresa. Então, projetos Greenfield trazem aí um retorno bem expressivo para a Taesa. E claro que ela reportou o seu balanço aí do terceiro trimestre de 2025, tá? E neste balanço a gente percebe aqui que a empresa enfatiza com bastante detalhe de que, né, basicamente teve aceleração do CAPEX, atingindo 1,3 bi. Não gostei deste ponto, tá, pessoal? Porque a empresa está investindo muito sem necessidade, até porque a dívida da empresa segue alta. Claro, temos que reconhecer que transmissoras podem ter uma dívida mais alta. Por quê? Porque elas trabalham com capital de terceiro, tá? Há um custo de dívida muito baixo. Então ela ter ali um custo de dívida muito, tecnicamente em 2 a 3 vezes, totalmente natural. Portanto, essa dívida segue em 4. Então eu queria que desse uma baixada. Mas nada fora do padrão, tá? Não acho que isso aqui vai fazer a Taesa fechar as portas. Vai apenas trazer ali investimentos um pouquinho chatinhos, né? Que vai fazer com que a política de dividendos fique um pouquinho mais apertada. E aí perceba, ó, que 58% dessa dívida está em IPCA.
39% em CDI e 2% em IGPM, tá? A grande questão, claro, ela aprovou dividendos, perceba que temos aqui, ó, 2,35 por unit, mas, pessoal, olha o problema aqui, ela tá pagando 100% do lucro. Imagina quando a conta chegar, tá? Se de fato a empresa precisar reajustar esse payout para baixo, o dividendo da empresa pode cair pela metade. E agora, com essa alta expressiva nas ações, eu não acho que o preço está muito condizente. Pessoal, eu acho a Taesa fantástica, tá? Uma baita empresa, seria uma das ações que eu teria grande posição na carteira do canal. Se de fato a Taesa tivesse barata, eu teria uma posição até mesmo superior do Banco do Brasil, porque eu acho o setor energia de melhor do que o de bancos, tá? Essa é a minha opinião. É um setor mais previsível que o de bancos, porém a gente precisa reconhecer o preço. O preço está aí um pouco esticado, né? E pagar barato faz parte da gente ter um retorno de longo prazo acima da média. Hoje tivemos ali, ó, o lucro líquido regulatório cresceu 5,2% no trimestre. Qual que é a vantagem? Ah, Pablo, você só citou fator negativo. A vantagem é que, diferentemente da ISA Energia, ela não depende 50% de uma RBSE, que são indenizações que ela recebe de ativos antigos. A ISA Energia vai sofrer um baque na receita no ano de 2027. A Taesa não. Ela gera uma receita operacional. E agora, já para 2027 adiante, ela espera menos investimentos, tá? Isso aqui é um ponto muito positivo para a empresa, porque simboliza de que, de fato, aí, né, a empresa pode voltar a ter uma geração de caixa mais sustentável. O EBITDA segue em 1,5 bilhão. Então, perceba que está muito bem, né? Agora, o resultado regulatório teve alta de 5,2% por uma alta do EBITDA, alguns resultados aqui por equivalência patrimonial. Então, pessoal, nada de novo aqui na Taesa, tá? Eu acho que a empresa continua indo muito bem, os resultados continuam indo muito bem, o lucro da empresa está legal e eu prefiro ela do que a ISA Energia, porque ela tem uma política melhor de pagamentos, tá? Diminuiu aqui o dividendo porque a ação acabou subindo demais. Então, como a ação subiu muito, precisaria de uma margem de segurança um pouquinho maior para comprar. Mas perceba, ó, que ela paga de maneira trimestral uma empresa relógio, tá? Claramente aí para a aposentadoria. Mas qual que é o problema? Pablo, então por que você não tem essa maravilha na carteira? Porque o preço não está barato, pessoal. Quando a gente pega aqui, ó, o EV sobre EBITDA da Taesa está em 8, a média da empresa é 6. Perceba que hoje, para uma Taesa ficar barata, vamos calcular aqui o seguinte, tá? O pior dos cenários. Quanto que a Taesa lucra hoje anualmente? A gente tem que pegar aqui o lucro líquido anual da Taesa. Isso aqui é muito importante. Quando a gente pega aqui, ó, na lupa trimestral, a gente percebe que a gente tem que olhar para o lucro líquido regulatório, tá? Não o IFRS, o que o regulatório é mais a realidade da empresa, que é de 323 milhões que está tendo hoje. Se ela lucrar isso aqui, ó, consequentemente durante ali 4 meses, temos um lucro projetivo de 1,2 bilhão de reais. Quando a gente pega aqui, ó, no próprio Investidor 10, né, que faz uma análise compilada de resultados, ela tem lucrado ali 1,7 bilhão, justamente isso. Vamos utilizar aqui as ações ordinárias para a gente fazer um cálculo de PL na empresa um pouco mais condizente, porque as units misturam um combo de ações preferenciais com uma ordinária. Então vamos olhar aqui para as ações ordinárias, né? Bom, 15 bi. Vamos pegar aqui, ó, 15 bi de valor de mercado e dividir por um lucro de 2 bi, nos melhores dos cenários, supondo que ela cresça em linha com a inflação. Até porque a gente não pode prever um grande crescimento aí no setor de transmissão, um setor que cresce mais devagar, de 6 a 7% ao ano, levemente acima da inflação. Então temos um PL de 7,5 vezes, tá? Qual que é o PL médio aqui da Taesa? Supondo lucro de 2 bi, né? Nem supondo uma desaceleração na receita de 6. Perceba que não temos tanto desconto, pessoal. Não temos. Para hoje uma Taesa estar barata, ela precisaria estar cotada pelo menos por um 11 bi de valor de mercado. 11 bi dividido aqui por um lucro de 2, aí sim, ó, temos um PL de 5. Já fica um pouco mais condizente, já fica mais barato. Quanto que a ação estaria cotada se ela valesse ali 11 de valor de mercado? 11 vezes, né? 11 bilhões no caso. Se eu dividir aqui, ó, pela quantidade de ações da empresa, ela deveria valer pelo menos 10 reais, que hoje nas ações ordinárias, né, traz uma baixa de 40%. Então Taesa ali, ó, no caso para as units, né, abaixo dos 33, 32 reais, já aparece uma cotação interessante para quem está olhando para a Taesa para longo prazo, já se encontra num patamar de preço mais confortável do que esses 44 reais, pessoal, esticou demais. Somente se o lucro da empresa dobrasse para justificar essa alta da cotação tão elevada. Então assim, pessoal, acho que isso aqui é exagero, tanto que até os próprios CEO da empresa, o próprio CEO da Taesa disse aí de que a ação está cara, tá? Está bem acima do preço justo. Então assim, não, eu prefiro não comprar Taesa agora. Até mesmo, ó, se a gente utilizar o modelo de valuation do Buffett, até porque é uma empresa de altíssima qualidade, a gente não usa Graham aqui nesse quesito e nem muito menos preço teto, tá? Porque Taesa é muita qualidade, demanda inelástica, a gente não trabalha muito com preço teto, a gente vai usar a fórmula de valor intrínseco do Buffett. Então se eu pegar aqui, ó, uma taxa de crescimento de lucro sustentável de 12%,
A empresa cresce em 6% na média, as transmissoras, né? De 6 a 7% ao ano. 12, né? Menos aqui 6, temos 6. Qual que é o LPA da Taesa hoje? Está na faixa de 5? Bom, vamos verificar isso aqui, né? Vamos pegar o LPA aqui das ações ordinárias, que a gente consegue chegar num cálculo um pouco mais condizente. Como eu falei, as units dão uma maquiada, né? Porque tem esse combo de ações preferenciais, né? Com ações ordinárias. Então aqui, ó, 1,72 bi de lucro, né? A gente vai dividir isso aqui por 1,3 bi de lucro. Então a gente tem 1,66. 1,66, pessoal, dividido aqui por 6, preço justo pela fórmula do valor intrínseco de R$ 27,00. Perceba que não tem tanta margem. No máximo, a Taesa poderia se valorizar, hoje estando cotado em R$ 14,00, 97%. Perceba de que, ó, pelo modelo do Buffett, ele exige uma margem de segurança de no mínimo 150%, tá? Então, tanto no modelo do Buffett, tanto do Graham, tanto aqui do Peter Lynch, que a gente usa do PEG Ratio, não está muito descontada para quem está olhando para valorização. E hoje, ó, se a empresa crescer 6% ao ano na média e trazer um retorno de dividendos de 6%, ela vai te dar um retorno embutido no preço da ação de 12% ao ano, somado a um provável reinvestimento de provento e uma alta nas cotações no longo prazo, no máximo 16% ao ano. Eu acho que tem ações aí mais atrativas, que pode trazer para você 4% até 5% a mais do que isso. Tá bom, Pablo, então qual preço você acha confortável na Taesa para aportar? Lembrando que nada aqui, né, obviamente se trata de recomendação. Eu acho ali que abaixo dos R$ 35,00, tá? Eu já falava, eu gravei um vídeo de Taesa aqui no canal há mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, falando que o preço de 32, 33 não era uma pechincha, tá? Não era uma pechincha, mas não era caro. Era uma empresa comprável, digamos assim. Hoje, pra mim, já não tá mais comprável. Eu acho que esticou bastante, tá? Tantas ordinárias, tantas preferenciais e tantas units. Eu fico de olho na Taesa e um patamar de preço um pouquinho mais barato. Por quê, pessoal? É uma empresa diferente de analisar, né? É uma empresa de altíssima qualidade, não vai ter tanta oscilação. Então vamos deixar o mercado bater um pouco aí, quem sabe, né? O mercado joga as ações um pouco para baixo para ver se de fato traz ali uma assimetria mais interessante. Aqui, ó, ninguém queria comprar quando tava nos 32, 31, agora que disparou, todo mundo tá querendo comprar a Taesa, tá? Em particular, eu fico de olho aí nessa região dos 32 a 31 reais. A não ser, tá, que o resultado da empresa melhore triplamente. Aí sim eu teria que reconhecer que mesmo após alta estaria barata. Mas não é o caso atual. O resultado vai ficar de lado, não vai crescer tanto e a ação disparou. Então, euforia do mercado. Quem sabe uma correção aconteça, né? E aí a Taesa fique num patamar de preço um pouquinho mais confortável. Mas em termos de qualidade, pessoal, é uma empresa fantástica, tá? Eu queria muito que viesse aí abaixo dos 30, 35 reais, que seria uma oportunidade de ouro aqui na carteira. Quem sabe eu colocar até uma grande posição, tá? Colocar próximo do Banco do Brasil. Por quê, pessoal? Porque a Taesa, empresa de energia, ainda mais setor de transmissão, para mim é muito, muito bom, tá? É um setor inelástico, não depende ali de riscos hidrológicos, traz um retorno mais consistente no longo prazo, né? Só basta um preço melhor, por isso que eu sempre fico de olho no setor de transmissão. Isa Energia não, prefiro a Taesa para uma política de dividendos um pouco mais consistente em relação a Isa Energia, tá? E acho que após essa alta não está descontada. Pode continuar subindo? Pode, por uma euforia do mercado. Quem sabe aí fluxo de capital estrangeiro, baixo na Selic, né? E tudo mais aí que vocês conhecem. Portanto, eu prefiro não aportar neste patamar de preço, a não ser que a gente tenha aí uma evolução clara do resultado. Caso contrário, pessoal, não, né? Então, estou dando preferência no momento para o setor bancário. Mas se o setor de energia voltar a apresentar sopa, eu posso muito bem ir comprando as ações, vislumbrando o médio a longo prazo. Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos facilite o nosso dia a dia? Tô começando na bolsa agora, não tenho tanto conhecimento, tá? Eu precisava de algo que me desse ali uma luz no fim do túnel, para que eu não ficasse tão vidrado no mercado financeiro e eu tivesse alguma coisa que no meu dia a dia eu pudesse ver em tempo real e que me trouxesse um tipo de análise que eu não encontro em lugar nenhum. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso, tá? E segundo ponto, pessoal, ela é totalmente automatizada. Cada balanço pessoal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você aí em tempo real, tá? E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa
pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações, né, mais baratas pela Magic Formula do John Bogle. Então só oportunidade para vocês. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Taesa, se está usufruindo dessa alta e dos bons dividendos. Em particular, não tenho na carteira, mas fico de olho se houver uma correção de preços. Eu posso sim, no futuro próximo, colocar a empresa, porque eu acho a Taesa uma ação de bastante qualidade. E colocar, inclusive, com uma posição alta, tá? Semelhante do Itaú, semelhante do Banco do Brasil, portanto, me adentrando no setor de energia, porque eu acho uma empresa muito consistente, pessoal. Só precisa de um preço um pouquinho melhor, tá? Até porque aí não tem caráter cíclico, mas em compensação para o mercado estar jogando um preço muito alto, eu não vejo uma perspectiva grande de retorno, a não ser que de fato o resultado pudesse dobrar a uma taxa superior à alta nas ações. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!